Quais são os desafios da gestão pública no Brasil? Para onde caminha o Estado brasileiro frente às novas realidades econômicas e sociais? Como efetivar as políticas públicas com eficiência? Nosso convidado, o Sr. Bresser Pereira, participa do debate sobre as questões-chave do país nessa área. Bresser Pereira é professor emérito da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Doutor e livre-docente em Economia pela Universidade de São Paulo. É presidente do Centro de Economia Política e editor da Revista de Economia Política desde 1981. Em 2010, recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de Buenos Aires. Foi ministro da Fazenda, da Administração Federal e Reforma do Estado e da Ciência e Tecnologia. Professor Bresser, como acadêmico, como ministro de ampla experiência, como é que o senhor concebe os principais desafios na atualidade da gestão pública no Brasil? O problema fundamental da gestão pública, em qualquer país, é tornar a administração pública eficiente. Porque a administração pública pode ser efetiva e eficiente. Efetiva é quando a administração pública faz com que a lei seja cumprida. Quer dizer, isso era o problema fundamental da primeira reforma, a reforma burocrática. Isso é o problema fundamental dos burocratas que o Max Weber descreveu. Agora, desde a segunda parte do século XX, surgiu um outro problema. Não basta ser efetivo, o Estado fazer valer a sua lei. É fundamental que esses grandes serviços sociais e científicos que o Estado presta, grandes universidades, grandes escolas de ensino fundamental, grandes hospitais, um imenso sistema de previdência social, tudo isso isso custa bastante dinheiro, isso pesa na carga tributária e esses serviços precisam ser prestados de maneira eficiente. Menos dinheiro por melhor qualidade, não é? E quantidade de serviços. Não é? Então, quando eu comecei a minha função no MARI, na segunda Câmara da Reforma do Estado, só houve 3 com a presença do presidente. Eu disse, olha, eu vejo aqui em Brasília, no governo federal, que era o meu âmbito, 3 tipos de ministério. Eu vejo os ministérios econômicos. Esses tem muito economista, tem muito dinheiro, eu não vou poder ajudar nada a eles. Segundo, tem os ministérios de engenharia ou de infraestrutura. Esses estão cheios de engenheiros, eles sabem administrar, acho que eu não posso ajudar muito a eles. Hoje eu repensei isto. E terceiro, existem os grandes ministérios da área social. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, da Previdência, da Cultura, né? Esses ministérios não têm nem dinheiro, nem gestão. Eu quero dar absoluta prioridade a eles. Né? E foi tudo que eu tentei fazer realmente importante. Claro que eu estava preocupado também em fortalecer o núcleo estratégico do Estado, como eu dizia. Né? Ou seja, os altos servidores públicos que, associados aos políticos, formulam as políticas públicas do país. Né? Mas, além disso, eu precisava, né, que os serviços fossem feitos com eficiência. Porque eu sou um social-democrata, sempre fui, né? Quer dizer, e o social-democrata acredita que os serviços públicos gratuitos e universais são muito mais eficientes e mais justos. Dado esse quadro mais amplo, o desafio, né, que nós temos é de fazer avançar a reforma gerencial de 95, a reforma que eu comecei, e que continua sendo realizada, né, em todo o Brasil, principalmente nos estados e nas grandes capitais, mas também no governo federal. Diminuiu um pouco o seu ritmo durante algum tempo, mas hoje, por exemplo, o governo do PT está retomando a ideia das organizações sociais, que é uma instituição fundamental dessa reforma. Isso aí vai continuar e isso é o grande desafio nosso. Bom, o senhor mencionou a formação dos altos executivos na gestão pública. Nessa concepção, nós percebemos que, desde 65, com o parecer 977 do professor Sucupira, já havia sido previstos os mestrados profissionais, os doutorados profissionais, sendo que o mestrado profissional levou 30 anos após o parecer para ser implantado. O doutorado ainda não existe um doutorado profissional no Brasil em administração e administração pública.
Eu gostaria que o senhor mencionasse a relevância desses programas, comparando-os com os mestrados, os doutorados acadêmicos, o que realmente contribui para uma melhor profissionalização do administrador público, que ainda continua sendo de extrema relevância no nosso país. Então, a pós-graduação realmente começou no Brasil com o Plano Nacional de Pós-Graduação, que é de 1970. E as pessoas que começaram a implementar este plano, né, não leram direito o documento fundamental, fundador, que é o documento do Sucupira. Eles não compreenderam uma coisa muito simples, é que na administração pública e também na administração de empresas, né, o mestrado deve ser profissional. Não faz sentido nenhum mestrado acadêmico. Quer dizer, o mestrado acadêmico só serve para universidadezinhas de segunda categoria que não têm condições para fazer um doutorado. Porque o acadêmico, o curso acadêmico, deve ser o curso de doutorado. Esse que vai formar pesquisadores e professores. Mas isto, quer dizer, nós precisamos de uma formação de poucas pessoas que se tornam doutores em administração pública e de uma imensa massa de executivos que o Estado e as organizações públicas não estatais precisam para serem administradas. Né? E isso se faz fundamentalmente, né, em programas de mestrado profissional. Dentro desse quadro, eu lutei muito contra essa ideia, né, que eu acho uma ideia falsamente acadêmica, de dizer, vamos fazer um mestrado acadêmico de primeira linha, isso que é fundamental, e depois pensamos no doutorado também acadêmico e profissional, mestrado profissional, isso a gente acaba fazendo depois porque alguém pressiona a gente. Isso é uma loucura completa, isso não faz o menor sentido. Né? O grande desafio do ensino da administração pública no Brasil é você ter mestrados profissionais de alto nível. Né? E ter, não é, carreiras adequadas para que esses alunos formados tenham para onde ir. Isso no governo federal está resolvido. Foi uma das coisas que eu mais lutei, foi de ter concursos públicos para todas as carreiras de Estado, todos os anos. Isso vem sendo mais ou menos seguido desde então, e os concursos serem concursos seletivos e não aprovativos, de forma que tem um número de vagas e são aquelas vagas daquele ano. Isso está permitindo que centenas de milhares de jovens estudantes brasileiros programem a sua vida para fazer esses concursos, né? Fazer os cursos, os concursos depois. Né? Ao nível dos estados, isso ainda não está funcionando. Pelo menos aqui em São Paulo, muito mal ainda. Bom, e também com relação às carreiras, quando o senhor foi ministro, algumas carreiras foram implantadas. Mais atualmente se fala em carreiras de logística. Como é que o senhor vê aí a questão do engenheiro e a relação que teria, já que nós teremos mais tarde uma mesa para discutir a questão da infraestrutura no Brasil, que tipo de relação o senhor poderia estabelecer entre infraestrutura, administração pública e a carência de engenheiros que tem no Brasil para realmente tocar esta administração pública e a própria infraestrutura? Então, essa questão, Fátima, é muito importante, quer dizer, especialmente nesse momento no Brasil. Quer dizer, eu, quando fui ministro do MARE, quer dizer, eu pensei, num certo momento, em fazer, dentro do concurso dos gestores, um grupo separado em que eu faria perguntas de tal forma que só engenheiros respondessem. De forma que, digamos, das 100 vagas ou 150 vagas que nós teríamos num ano, 50 fossem reservadas para os engenheiros. Porque há uma ideia antiga que a administração pública é formada por pessoas só das carreiras light, né, que mexem com as ciências sociais. A gestão pública seria uma das carreiras da área social. Isso não é bem verdade. Quer dizer, no Estado moderno, no Estado lá liberal do século XIX, assim era. No Estado do Max Weber, assim era. Mas no Estado da reforma gerencial, no Estado do final do século XX e certamente do século XXI, o Estado, além de ser responsável pela administração pública em geral, ele é responsável por toda a infraestrutura. Ele é responsável não necessariamente para formar as empresas, mas para fazer o planejamento, para promover as concessões e depois para fiscalizar diretamente ou através das agências reguladoras do que está acontecendo. Ora, para tudo isso, né, o Estado moderno precisa de muitos engenheiros.
são engenheiros gestores. Né? O Estado brasileiro teve essa capacidade de engenharia nos anos 70, mas construído desde os anos 50 até 70. Quando chegou nos anos 80, houve uma grande crise, e não só quebraram os escritórios de engenharia, mas também a capacidade de engenharia do governo diminuiu muito. Quer dizer, isso depois veio o neoliberalismo. Aí agora a ideia era, não, para que engenheiro? Não precisa engenheiro, não precisa plano, não precisa projeto, deixa tudo por conta do mercado, e o mercado resolve todos os problemas, ou o Espírito Santo resolve todos os problemas. Claro que será ridículo. O mercado é uma maravilha quando se trata de setores competitivos, a infraestrutura não é. Então, de forma que esse é um desafio fundamental, o Estado recuperar a capacidade nessa área. E os gestores públicos, as escolas de gestão pública, deviam olhar para esse problema e tratar de, inclusive para os seus mestrados profissionais, chamar engenheiros também, né, para que eles fizessem o curso, né, e então pudessem depois ter capacidade para trabalhar no Estado, né, já tendo a sua capacidade de engenharia no curso de graduação. Professor Bresser, uma das instituições fundamentais que o senhor propôs na reforma gerencial de 95 foi o das organizações sociais. Elas estão sendo implementadas nos governos estaduais, mas como o senhor vê especialmente os governos do PT, o governo federal e a criação de organizações sociais? Então, essa pergunta é importante. Quer dizer, o PT, quando eu propus as organizações sociais, foi contra. E, inclusive, entrou com uma ação popular no Supremo, arguindo a inconstitucionalidade da lei que criou as organizações sociais. Mas é que eles não entenderam direito a coisa. Eles pensavam que eu estava propondo era a privatização dos serviços sociais do Estado. Absolutamente. O que eu estava era dando muito mais autonomia a essas instituições para que elas pudessem ser muito mais eficientes. O PT chegou ao governo logo em seguida, 5 anos depois, 8 anos depois, e no começo não quis saber de organização social. Aí tentaram outras alternativas, tentaram transformar os hospitais universitários numa empresa, tentaram criar uma fundação pública, mas afinal viram que a coisa melhor mesmo são as organizações sociais. Já criaram 2 no ano passado, e eu, pessoalmente, eu sou membro há muitos anos do Conselho da Cinemateca Brasileira, que é um órgão do governo federal. Quer dizer, a pedido da ministra Marta, nós estamos transformando a Cinemateca numa organização social. Ou seja, esse tipo de entidade é uma entidade que torna muito mais eficientes e mais flexíveis a prestação desses grandes serviços na educação, na saúde, na previdência, na cultura. E, ao fazer isso, ao tornar mais eficientes, isso legitima o estado do bem-estar social. Porque uma coisa que é muito importante na reforma gerencial é que ela foi feita para dar conta de um estado do bem-estar social, que já está instalado na Europa há bastante tempo, né, e para legitimá-lo. O que a gente ouve sempre é quando as pessoas ricas que não gostam de pagar impostos, o que eles dizem? Eu não ponho dinheiro bom em cima de dinheiro ruim. Quer dizer, quando eles fazem essa frase, eles querem dizer, eu não quero pagar imposto porque depois os servidores públicos jogam todo o dinheiro fora. Né? É falso, isso é absolutamente falso. Mas, quer dizer, tornar cada vez mais eficientes os serviços sociais e científicos do Estado, isso é muito importante. Né? Isso está sendo feito, quer dizer, tenho segurança que a organização social é realmente a instituição fundamental para isso. Professor Bresser, uma das críticas mais contundentes à reforma gerencial de 95 é que se trata de uma reforma neoliberal. Como o senhor reage a essa crítica? A ideia de que a reforma gerencial era de cunho neoliberal é uma imensa tolice. Quer dizer, porque o que eu objetivava fundamentalmente, deixei isso sempre muito claro, era construir um Estado mais forte, mais capaz, né, para que ele pudesse prover com eficiência os grandes serviços sociais e científicos de um Estado social-democrático. Ora, o neoliberalismo luta ferozmente contra o Estado social-democrático. Eu estava defendendo da melhor maneira que eu via. Uma outra coisa é que nós sabemos bem que as reformas neoliberais foram comandadas pelo Banco Mundial. Foi o Banco Mundial que recebeu esta incumbência do governo americano. Como é que foi a relação do Banco Mundial com a reforma gerencial?
Muito simples, foi contra. Eles apareceram no meu escritório uns 4 ou 5 meses depois que eu estava no Ministério, quando as ideias já estavam mais ou menos definidas, estavam bem definidas já, e ouviram tudo o que eu estava dizendo e sumiram. Quer dizer, e aí 3 anos depois, no último ano do meu Ministério, me convidaram para uma reunião que eles têm cada ano, interna, uma grande reunião interna que eles têm. Lá em Washington, nesse caso era na Universidade de Maryland, que é ao lado de Washington. E lá eles montaram um debate comigo em que eles diziam fortemente que eles eram contra a reforma gerencial, adotando como argumento, qual era o argumento? O argumento era o argumento do sequenciamento. O argumento do sequenciamento diz que, primeiro, você devia completar a reforma burocrática, a reforma do serviço civil, tornar a administração pública profissional, impessoal, etc., na linha weberiana, e depois, aí fazer a reforma gerencial. Essa é o sequenciamento. E eu dizia para eles, tá bom, então eu concordo com Vossa Excelência. Vamos fazer isso, mas eu só vamos fazer esse sequenciamento que vocês estão pedindo. Mas eu ponho só uma condição, é que também vocês ponham-se agora a lutar com unhas e dentes para também um outro sequenciamento. Né? Que primeiro o Brasil, ou o México, ou a China, terminem a sua revolução mecânica na indústria, para depois entrarem na parte digital. Quer dizer, ficava de tal forma ridícula a coisa. Foi isso que eu disse para eles. Né? Portanto, essa reforma não tem nada de neoliberal. Essa reforma é para fortalecer o Estado e para fortalecer a prestação dos grandes serviços sociais e científicos do Estado. Meu caro ministro Bresser Pereira, como enfrentar a questão do ajuste fiscal com a implementação das políticas públicas finalísticas em geral e, em particular, com as políticas de gestão pública nos próximos anos, nos próximos governos? Veja, em todos os governos que eu participei, o problema do ajuste fiscal era sempre permanente. E é muito importante. Né? Você precisa ter um Estado forte, capaz. E um Estado forte e capaz é um Estado, né, que não está endividado, é um Estado que não está quebrado. Agora, para isso, qual é o papel da gestão pública moderna, né, da reforma gerencial? É tornar mais eficientes e mais baratos os serviços. Mas aí os economistas lá no orçamento dizem, ou na Ministério da Fazenda dizem, ótimo, né? Assim a gente vai diminuir a verba dos órgãos do governo que são mais eficientes. Isso não é justo. Né? O que está se querendo é que tornar mais eficiente o serviço, né, para poder então melhorar a sua qualidade e especialmente atender a mais pessoas. Então, essa lógica aí é uma lógica que precisa uma permanente negociação dos administradores públicos com os economistas, porque as suas lógicas não são exatamente iguais. Ministro, presumamos que a insatisfação, vez por outra, manifesta pela população, por segmentos organizados ou desorganizados, em torno de determinadas políticas públicas, tais como saúde, educação, mobilidade urbana, etc., sejam sinais de problemas de desempenho nesses campos de política pública, desempenho do setor público, no caso. Como o senhor vê essa questão? Veja, isso é uma coisa muito interessante. Essas manifestações de junho de 2013 foram muito importantes. E eu acho que a coisa mais importante nelas foi uma certa rejeição, a meu ver, perigosa em relação aos políticos. Mas a outra foi uma demanda de melhores e mais serviços na área social e cultural. Agora, o interessante é que esses serviços não pioraram. Esses serviços, pelo contrário, melhoraram bastante, desde que a democracia surgiu. Veja o que aconteceu, por exemplo, na área da saúde. Nós agora temos, para 75% da população, quer dizer, um sistema universal de saúde. Na verdade é para 100%, mas os outros 25% ainda têm sistemas de convênio tal, que são mais ou menos melhores. Mas a garantia que hoje representa o SUS para os brasileiros é uma coisa inestimável. Na educação fundamental houve um imenso avanço, né? Mas assim mesmo nós temos problemas enormes. Quer
Quer dizer, e o interessante na democracia é que, quando melhora um pouco, a gente quer mais. Quer dizer, e o que aqueles jovens estavam se manifestando na praça era isto, o que é muito bom, não é? Porque eu acho que isso pressiona os políticos, pressiona os administradores públicos a responder a essas demandas e fazer melhor o que estão tentando fazer. Ministro, sobre a reforma do Estado, o Congresso brasileiro não reservou para si um processo de supervisão das agências reguladoras criadas quando o senhor estava no governo. E elas foram criadas uma, por um processo de uma lei própria para cada uma, criada como autarquia especial. E elas vêm passando por um processo de certa destruição da sua autonomia, seja por pressões políticas, seja por divisão política dos cargos nas agências, até perdendo muito da sua autonomia. Faria sentido pensar num regime regulador que pudesse reservar para o Congresso ou para o Senado um processo de supervisão das agências reguladoras que pudesse talvez protegê-las um pouco do sistema político eventual, ou faz sentido deixar que as agências fiquem talvez reféns dos humores de cada executivo que virá em sucessão no Brasil? O que o senhor pensa disso? Veja, esse problema da ingerência do setor político sobre a administração pública é um tema muito antigo. Geralmente, a solução que era encontrada era o insulamento burocrático. Mas o que era o insulamento burocrático? Era o poder executivo, eram os políticos que escolhiam determinados setores. Aqui no Brasil, por exemplo, claro que o Ministério da Fazenda, o Banco Central, o BNDES, e dizia, nesses setores não entra política, ou seja, não entra política no mau sentido, não entra apaniguados e coisas desse tipo, empreguismo. Nos outros vai continuar porque isso tem que acontecer em algum lugar. Isso no Brasil mudou muito. Isso era uma coisa que se discutia lá por volta de 1950, 1960. O Estado e a sociedade brasileira de hoje estão num estágio muito diferente. Quer dizer, a ideia de reproduzir o sistema americano de agências reguladoras controladas pelo parlamento, a meu ver, não faz sentido, pura e simplesmente. A ideia de você ter agências reguladoras completamente autônomas, a mim também não faz absolutamente sentido. Por quê? Porque, para mim, a agência reguladora devia ser uma agência pequena que só faz uma coisa, ou duas. Ela define preços como se mercado houvesse, porque ela está operando num setor onde não há mercado, é por isso que ela existe. Né? E fiscaliza que os serviços sejam feitos de acordo com aqueles preços. Agora, a política de energia, ou a política de telefonia, comunicações e assim por diante, essa política tem que ser feita pelo governo, pelo governo eleito. Né? Essa tese que foi retomada no final do século XX, quer dizer, no final do século passado, que é recente, né, de agora autonomia absoluta do Banco Central, autonomia absoluta das agências, isso é coisa neoliberal. Isso é uma violência contra a política e contra a democracia. Eu não tenho nenhuma simpatia por isso. Mas eu quero essas agências autônomas para definir preços. Política, não. Ministro, um dos grandes desafios da política pública brasileira normalmente não é muito percebido por nós que atuamos nesse meio, que é uma questão relativa ao ensino superior brasileiro. Nós temos um problema profundo no ensino superior brasileiro, é que, a meu ver, não existe uma política para o ensino superior brasileiro. Existem políticas sociais, política de acesso, política de cotas, ProUni, são todas políticas sociais, mas políticas do ensino superior brasileiro, se o senhor procurar no MEC ou procurar na legislação nos últimos 20 anos, o senhor não vai achar uma política do ensino superior brasileiro, exceto uma, que foi feita em 1999, que foi a permissão para a existência de entidades mercantis com finalidade lucrativa no ensino superior. E essa política, criada em 99, ela teve um efeito tão fundamental na vida do ensino superior brasileiro que nos próximos 5 ou 6 anos a maioria das vagas de ensino superior brasileiro serão ofertadas por entidades com finalidade lucrativa. E agora o governo está tentando criar uma agência reguladora, mas é uma agência burocrática, não é uma agência com autonomia, é uma agência dependente do MEC. Faz sentido essas duas coisas? Primeiro, ter um ensino superior ancorado em finalidade lucrativa? E 2,
se faz sentido ou não. Faz sentido uma agência burocrática destinada a regular um ensino superior com finalidade lucrativa? Isto vai dar certo, ministro? Isso é uma política pública sobre a qual a gente deveria se debruçar de novo? Ou o Brasil terá inventado uma novidade em termos comparativos? O que o senhor pensa disso? Então, essa foi uma distorção muito grande, porque o que eu pretendia é que as universidades federais se transformassem em organizações sociais, como originalmente foi a UNB, a grande universidade que o Darcy Ribeiro criou em 1960. E o governo, no começo, aceitou a ideia, mas depois não quiseram mais, ficaram com medo da reação que houve de alguns reitores, etc., e desistiu da ideia. Agora, essa ideia, eu continuo achando que é de longe a melhor ideia que existe para o ensino superior. O que aconteceu foi uma coisa muito pior. Foi que se permitiu, né, aí a total privatização das escolas que não eram privadas, pertenciam a entidades sem fins lucrativos. Como estava difícil controlar essas entidades, como havia bastante corrupção no meio delas, etc., de repente o governo optou por permitir que elas se transformassem em empresas. Elas se transformaram, não sei como, de repente, uma entidade que era sem fins lucrativos, todo aquele patrimônio vai cair nos bolsos de algumas pessoas. E, em seguida, isso foi para a Bolsa de Valores. E hoje tem várias imensas empresas administrando o ensino superior no Brasil. Ora, eu acho que isso é errado. Quer dizer, o ensino superior não pode ser sujeito ao lucro. Quer dizer, isso devia ser uma coisa feita por entidades sem fins lucrativos, como são as organizações sociais, e muito bem controladas pelo Estado. Diante disso, então, começou a se discutir no governo federal como regular especialmente essas agências, como o MEC deve fazer isso. Eu acho que esse é um problema importante, eles precisam pensar bem como é que podem fazer isso, né? Porque o fato é que essas empresas estão aí, né? E então a gente tem que ver como é que elas podem prestar um serviço ao invés de um desserviço para o Brasil. Passos importantes já foram dados, mas os avanços precisam continuar para tornar o Estado mais eficiente e, cada vez mais, garantir o interesse público. Quais serão os próximos passos da reforma gerencial, das agências reguladoras, das organizações sociais e das políticas de ensino superior no país que vão proporcionar uma adequada organização do Estado brasileiro?